A paz do Senhor, irmãos. Antes de lermos o texto que vamos basear a mensagem da palavra do Senhor, queria compartilhar o que a maioria, creio, que visualizou o resgate daquela menina de 5 ou 6 anos ali no mar Mediterrâneo. Todos viram? Né? Aquele resgate é algo que podemos visualizar um quadro da nossa vida. A fragilidade da vida humana, agarrada numa boia, com outras duas boiazinhas, diante daquele mar enorme, aquela vida entregue ao vento, à correnteza do mar, e vindo um navio, uma espécie de um ferry boat, né? E salva aquela criança. Esse é um quadro da nossa vida. Nós estamos num verdadeiro mar, muitas das vezes jogados, solta o cabo das nossas vidas, daquilo que nos prende a uma pseudo-segurança neste mundo, e a nossa vida vai sendo levada pelo vento, pela correnteza. Mas vem uma embarcação que simboliza a pessoa de Cristo e nos salva. Você vê assim? E qual o personagem bíblico que vem à nossa mente? Quem pode sugerir? Muito bem, Moisés, né? Eu sou de uma época em que, nos anos 50, década de 50, início da década de 60, nós só ouvíamos rádio. Não existia televisão. O rádio para nós, eram os olhos da televisão, os olhos da imaginação. E esse texto que a irmã acabou de falar, que está em Êxodo, capítulo 2, e muitos outros, nós precisamos ter essa imaginação para formalizar em nossa mente, principalmente em nossa mente espiritual, aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer. E aqui, no capítulo 2, nós vemos a projeção de um profeta. Não somente um profeta, um legislador, um mediador e um libertador. Que Deus, assim como esse quadro desta criança, tão frágil, naquele mar tão grande, Deus coloca as coisas pequenininhas, como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, que as coisas desprezíveis deste mundo, para os olhos do mundo, elas são importantes naquilo que Deus tem para projetar nas vidas daqueles que Deus tem
como um plano, como um alvo. E com certeza Deus tem para a sua vida um plano todo especial, porque você é especial para Deus. E Deus quer nessa noite que nasça o Moisés, para que realmente possa estar fazendo a obra que Deus tem já projetado para cada um de nós. Então aqui vamos ler capítulo 2 de Êxodo, versículo 1: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Senhor, que o Espírito Santo de Deus aplique esta palavra aos nossos corações, através dessa história tão importante no momento em que o povo de Israel estava numa escravidão, e o Senhor olhou para o seu povo e mandou Moisés para libertar este povo. Assim também, muitos estão vivendo em escravidão do pecado, e o Senhor tem mandado o Senhor Jesus Cristo para libertar de toda escravidão. Amém. Os irmãos conhecem bem, aqueles que são familiarizados com a palavra do Senhor, conhecem essa história de Moisés, o contexto em que Moisés nasceu. Quando José do Egito era um governador, foi-lhe dado a terra de Gozém, e essa terra de Gozém, o Gósen, era o melhor da terra, diz a palavra do Senhor. Ali o povo ficou 400 anos naquela terra. O povo trabalhou, mas houve uma nova geração de faraós. A história nos conta que um povo chamado Ixos, isso está no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 4, fala sobre este momento em que esse povo subjugou o império egípcio.
provavelmente vindo da Assíria. E aquela história de José foi praticamente esquecida. Agora esses novos imperadores, dominadores, começaram a ver que o povo hebreu estava crescendo e eles tinham uma quantidade de 600 mil homens de guerra, valentes de guerra, homens numa meia-idade. E aquilo preocupou esses imperadores. Eles pensaram, esses judeus, esses hebreus podem se unir com os povos inimigos e vir contra o nosso império. Então trouxeram uma carga muito grande para aquele povo, de trabalho, de escravidão, de chicotes, de opressão, de passar fome, de dormir pouco, querendo que aquele povo não procriasse. Isso durou 400 anos. Mas chegou um momento em que Deus olhou para aquele povo. Isso já estava configurado naquilo que Deus já tinha deliberado para com Abraão, Isaque e Jacó. O povo de Israel iria passar por esse processo. Era um processo de depuração. Existe um texto em Deuteronômio capítulo 4 que fala sobre isso. Muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus nas nossas vidas. E aqui é um quadro que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, sobre a história do povo de Israel como lições, como exemplos para a nossa vida espiritual. Veja comigo Deuteronômio capítulo 4, versículo 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Uma fornalha, uma escravidão muito grande. E nós encontramos isso no capítulo 1 de Êxodo, quando este povo passa por essa situação. Levantou-se um novo rei, e para que este povo não crescesse mais, este rei chegou a uma conclusão de que todos os meninos nascidos dos hebreus deveriam ser mortos. As meninas poderiam nascer, poderiam viver, mas os meninos deveriam ser mortos. Você que está numa idade de procriação, eu já estou que nem Abraão, né? Eu já não tenho mais essa fase, mas muitos aqui ainda estão na idade, como nós acabamos de ler, um varão da casa de Levi casou com uma filha de Levi. Em Êxodo capítulo 6 fala de quem era esse varão e a sua mulher. Arão, não é Arão, Arão é o filho, Arão e Joquedebe. Eles já tinham uma menina. Como era o nome da irmã de Moisés? Miriam. Deveria ter já uma certa idade, porque ela correu para ver aonde ia esse cestinho. E ele tinha um outro irmão chamado Arão. 3 anos já tinha Arão.
Naquela época, não tinha nenhuma fórmula contraceptivo como nós temos hoje. Você que está numa fase de procriação, que é casado, você está entendendo o contexto da história? Talvez tivesse uma tabelinha, algo que as pessoas utilizam, os casais utilizam. A aflição daquele casal de ter o relacionamento conjugal, mas e se nascesse? Ia nascer uma menina ou ia nascer um menino? A situação de Arão e de Joquedebe era muito aflitiva. Nesse contexto nasceu Moisés. E agora, o que fazer? As parteiras, elas tinham que denunciar, elas tinham que avisar, mas a palavra de Deus nos diz no capítulo 1 que elas não se submeteram a esse edito do imperador egípcio, mas antes elas se submeteram a uma autoridade maior, e essa autoridade maior é de Deus. Essa é a primeira ocasião na Bíblia em que nós encontramos que uma determinação governamental não está acima de uma determinação maior que vem de Deus. Como é que ela poderia, aquelas parteiras, denunciar e matar aquela criança? Como é que nesses 3 meses que a Bíblia fala que esse menino ficou ali na casa de Arão e Joquebede, como esses pais esconderam essa criança? Será que os vizinhos não ouviram o choro dessa criança? Como essa criança se alimentava? Nós sabemos que as criancinhas também, todos nós precisamos do sol, porque senão a nossa pele tem vitamina que vem da parte do sol para nós, e essa criança deveria estar escondida. Os seus pais estavam temerosos de alguma atitude do imperador egípcio, mas a Bíblia fala que este menino era tratado por Deus, aleluia, e este menino era formoso, assim como aconteceu com Daniel e seus amigos, que abdicaram das comidas da Babilônia e ficaram numa dieta de vegetais, uma dieta em que eles preconizaram que não sentariam diante do rei, naquelas comidas que eram oferecidas a deuses estranhos. Deus preservou também aquelas vidas, e diz a palavra de Deus que aquelas vidas eram vigorosas e formosas. Aleluia! Deus cuida de cada detalhe. E nós vemos então o desenrolar desse acontecimento, o nascimento desse profeta, deste menino que não tinha nem nome.
Quando uma mulher está grávida, e agora com esses métodos modernos, sabe se é menino ou menina, a primeira coisa que os pais ficam pensando qual que é? Vou dar um nome para essa criança. Às vezes nem conceberam, mas já formalizam uma ideia de um nome. Se for menina, eu vou dar esse nome; se for menino, eu vou dar esse outro nome. Moisés não. Moisés era um João ninguém. Não tinha nome. Observem como as coisas pequenas, isso nós podemos ler em 1 Coríntios capítulo 1, porque é algo muito importante. Versículo 25 diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Oh, aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Coisas desprezíveis, coisas de somenos, mas quando estão na direção de Deus, Deus vai fazendo as coisas multiplicar. Deus vai fazendo com que aqueles planos se realizem, porque os planos não são muitas das vezes nossos. Nós estamos como essa menina que foi salva lá no mar Mediterrâneo. Nós temos que entender que nós estamos como Moisés, que foi jogado naquele pequeno cesto betumado, na correnteza do rio. Você sabe como é o rio Nilo? Podemos fazer uma comparação com o rio Amazonas. Eu já tive oportunidade de 2 vezes ir a Manaus. Nós temos uma subsede lá. É como o mar. Você vai na praia, você vê o horizonte, é mar, é água. Você vai num rio, como no rio Amazonas, que tem mais ou menos uma semelhança com o rio Nilo. Você olha, é um mar de água doce. Agora imagine os pais soltaram aquele cestinho com a sua criancinha lá dentro. Era como que dizendo: essa criança vai morrer. O aperto no coração daqueles pais. Mas Deus tinha um plano na vida daquela criança. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa que é o nosso Deus. Temor de Deus é colocar o filho num rio, e o mesmo que jogar para uma destruição. Os pais nunca sabem
o que Deus vê em cada criança que nasce. E é importante que os pais criem os seus filhos no temor de Deus. Isso é muito importante. Quando nós já temos mais idade e vemos os nossos filhos com uma formação de homens, no caso os meus 2 filhos que eu tenho, ontem eu dei testemunho aí para os jovens, eu cheguei sexta-feira com o meu coração alegre e disse para minha esposa: olha, nós fizemos 2 obras de arte. Isso a gente só vai ver quando nós já temos mais idade e vemos a condução que Deus está dando para os nossos filhos. Assim foi o caso de Arão e Joquebede. Entregaram na mão do Senhor. Os filmes antigos que passavam o chamado 10 Mandamentos, um filme épico, filme de Moisés, às vezes parece que quando a mãe Joquebede joga o cesto, parece que amarra uma corda, e Miriam vai com a corda tentando conduzir aquele cesto, mas isso é ficção. Como é que num rio enorme, à margem, aquela irmã de Moisés iria seguindo o cesto? Impossível. Dizem que o lugar que a filha de Faraó, uma espécie de uma piscina que tinha na época, se banhava, ficava contrário à correnteza do rio. O Senhor é capaz de mudar a correnteza do rio e levar o cesto deste menino até perto da filha do Faraó. Você crê nisso? Isso é o que dizem pessoas que já tiveram lá visitando o Egito. Será que Deus faz isso? Deus é possível de realizar isso? E vejam que quando aquele cesto chegou próximo da filha de Faraó, o que chamou a atenção para aquele cesto foi o choro do menino. Esse choro do menino representam armas espirituais. São as primeiras armas espirituais que Deus estava utilizando através da vida de Moisés para libertar o seu povo do cativeiro egípcio, libertar o seu povo da escravidão. As armas de Deus, como nós já tivemos lendo, elas são poderosas para aniquilar qualquer fortaleza espiritual que venha contra nós. Você crê nisso? Isso tem sentido para você? Você tem experimentado isso? Deus utiliza das coisas desprezíveis deste mundo. Deus deixa a sabedoria deste mundo, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria deste mundo. E com as vistas espirituais, nós podemos enxergar aqui uma grande libertação que Deus iria operar através da vida deste menino sem nome, numa situação dificílima para o nascimento. Deus estava ali
com um plano para a vida de Moisés, o grande legislador, libertador, uma espécie de mediador, em que nós vemos a visão de Deus para libertar o seu povo. Tinha chegado o momento, passado 4 gerações, agora era o momento de Deus agir. Assim também Paulo fala em Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, quando a humanidade estava debaixo de uma escravidão, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. Deus enviou o seu Filho para trazer a libertação para nós. Nós que estávamos vivendo no Egito, debaixo de uma escravidão, essa escravidão é do pecado. Jesus Cristo disse isso para os judeus: se verdadeiramente Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! E Cristo tem nos dado essa libertação. Nós agora não estamos mais debaixo da servidão do pecado. Paulo fala muito sobre isso na sua epístola aos Romanos. Compara o pecado com uma escravidão dos nossos impulsos, da força da nossa carne. Paulo compara isso como uma escravidão. Mas, como já ouvimos nessa noite, agora, Romanos 8, versículo 1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Por quê? Porque receberam essa libertação. Por isso que o povo de Israel, até hoje, a maior festa que aquele povo tem para comemorar é a festa da Páscoa. Infelizmente, eles não atrelam a essa comemoração a uma maior libertação que o Senhor Jesus Cristo veio realizar. Mas um dia o Senhor há de tratar com este povo, é uma promessa, conforme Romanos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. E Romanos capítulo 8, versículo 15, a palavra de Deus nos diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Hoje também Deus quer levantar novos Moisés. Deus quer fazer de cada um de nós pessoas que Ele possa conduzir para estar trazendo, proclamando uma libertação aos cativos, aos oprimidos que estão neste mundo que jaz no maligno, jaz sobre o império das trevas. Deus quer fazer de cada um de nós um daqueles que vá diante de Faraó, praticamente sem nenhuma arma, só com a voz. E Moisés era gago, precisava do seu irmão Arão para falar, mas o Senhor usou de uma maneira maravilhosa a vida de Moisés
para trazer essa libertação para o povo de Israel. Assim, Deus trouxe o Senhor Jesus Cristo e nós continuamos fazendo esta mesma obra, porque existe uma escravidão espiritual muito forte neste mundo e Deus conta com cada um de nós. Amém? Nessa noite, talvez você que esteja aqui esteja com um coração que nem o de Arão e Joquebede. Você entende o contexto de Arão e Joquebede? Soltar o Moisés nas águas? Você soltaria o seu filho nas águas? Então nós vamos agora louvar, vamos ficar de pé, e tem um hino que fala: acalma o meu coração. Parece que é Anderson Freire, né? Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Que você sinta esta calmaria e que você possa ver com os seus olhos espirituais aquele quadro dessa menina naquele grande mar, e você possa se entregar, porque o Senhor, Ele está olhando por nós. Vamos cantar a primeira estrofe deste hino e o coro. Enquanto isso, adore o Senhor. Acalma o meu coração, só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Quero interromper o seu silêncio, ó Pai, mas só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanse minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Agora bem forte, fale com todo o seu coração agora. Acalma, Senhor, o meu coração. O vento está sofrendo, mas a ti adorando, que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Vamos orar. Senhor, que quadro nós pudemos presenciar nessa semana daquela menininha, Senhor, no mar tão enorme, ela tão fragilmente segurando aquela boinha, mas aquela boinha significava a salvação da sua vida. Assim também, Senhor, nós estamos
como aconteceu com Moisés, num cestinho neste mundo, mas o Senhor é que tem direcionado as nossas vidas. Por isso nós te bendizemos nessa noite, Senhor. É o Senhor que nos leva a um porto seguro. Então nessa noite, Senhor, acalma os corações, dá tranquilidade, Senhor, dá paz, dá segurança, dá esperança, Senhor, em Tuas promessas, porque o Senhor está no controle de todas as nossas vidas. Um dia nós recorremos ao Senhor, nosso grande libertador. Por isso nós estamos, ó Deus, nessa segurança, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida, Senhor. Por mais que venham tempestades, venham desertos, venham momentos aflitivos que podem nos deixar embaraçados, nós clamamos, Senhor, para que o Senhor esteja soprando este vento, esta correnteza, no lugar certo da Tua presença. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.